Boa noite, queridos alunos e alunas. Dando continuidade às nossas aulas de português, hoje nós continuaremos estudando os gêneros textuais na produção textual. Portanto, vamos para a nossa leitura de hoje. Para entendermos melhor sobre o que estamos vivendo, leia o texto abaixo. Pandemia de coronavírus, vamos entender? Viagens canceladas, famosos infectados, programas de televisão sem plateia e você em casa. O coronavírus já mexeu com a vida de todos. No Brasil, a cada momento, o Ministério da Saúde identifica um aumento de número de casos de contágio. E diante do anúncio da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a pandemia de uma doença, a Covid-19. Os coronavírus estão há décadas por toda parte e têm sido a principal causa de resfriados comuns, após rinovírus. No entanto, em 31 de dezembro de 2019, a OMS foi alertada sobre casos de pneumonia em Wuhan, a maior cidade da província de Hubei, na China, tratando-se de um tipo de coronavírus não identificado antes em seres humanos. Em janeiro de 2020, a informação foi confirmada por autoridades chinesas. Ao todo, 7 coronavírus humanos já foram identificados nas últimas décadas. O mais recente, SARS-CoV-2, é o responsável por causar a doença Covid-19. Os sintomas mais comuns são sintomas comuns: coriza, tosse, dor de garganta. Em casos graves, febre alta, pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Os sintomas podem aparecer entre 1 e 12 dias após a exposição ao vírus. Para proteger a saúde e evitar a transmissão, o melhor a fazer é ter uma boa higienização das mãos, com água e sabão, ou higienizador à base de álcool. Cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou lenço quando tossir e espirrar. Em seguida, descartar o lenço. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. Manter pelo menos 1 metro de distância de pessoas tossindo ou espirrando. Evitar aglomerações e ficar em casa. Manter isolamento domiciliar, prevenindo assim o contágio da doença. Fonte OMS. Agora, faça uma resenha deste texto. Se precisar de maiores informações, navegue no site citado na fonte acima. Escreva o que você entendeu usando apenas 10 linhas. Aproveite e reflita se você está colaborando para quebrar o contágio dessa doença. Atividade 4. Meme. A expressão meme é um termo grego que significa imitação. Não é algo novo. O primeiro meme surgiu em 1921, mas hoje está sendo difundido graças à internet, a essa grande globalização na comunicação. O meme é marcado pelo humor e pela crítica. Ele faz a relação da informação com a criticidade. Ele se concretiza quando a informação é transmitida, replicada com alguma alteração e viraliza. No meme pode ser explorada qualquer situação e tem sempre uma ironia embutida. Geralmente, esses memes são frases, música, ideia, imagens, vídeos, etc. Possuem um conteúdo engraçado e que acabam se espalhando na internet por meio das redes sociais. Analise o meme a seguir. Na frase, o povo está morrendo de calor. Onde está o sujeito? No Brasil.
Agora, você irá recortar de jornais ou revistas algumas imagens e criar alguns memes. Seja criativo e capriche. Você pode colar em uma cartolina. Atividade 5. Você sabe o que é fake news? Notícias falsas invadem a internet, confundem e provocam danos. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas, envolvendo em alguns casos personalidades importantes como a adversária de Trump, Hillary Clinton. Como funcionam as fake news? Como funcionam as fake news? Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas, com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. É isso o que acontece, por exemplo, durante os períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas, afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e influenciarem as eleições norte-americanas de 2016. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. Os hackers das notícias falsas geralmente atuam em uma zona da internet chamada Deep Web. Para disseminar informações falsas é criada uma página na internet. Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link das redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Com o tamanho volume de disseminação de conteúdo, as pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. Como os responsáveis pelas fake news atuam, geralmente em uma região da web que é oculta para a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los. Além disso, essas pessoas usam servidores de fora do país, em lan houses que não exigem identificação. Exemplos e consequências de fake news. Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida,
induz as pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos das fake news. E suas consequências podem ser desastrosas. Um caso que ficou conhecido ao extremo foi o da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo, em 2014. A revolta dos moradores foi em virtude de informações publicadas em uma rede social, com um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A dona de casa foi confundida com a criminosa e acabou linchada por moradores. Outro boato que tomou conta das redes e influenciou diretamente o calendário de vacinação infantil foi o de que algumas vacinas seriam mortais e teriam matado milhares de crianças. O impacto foi tão grande que doenças como sarampo, do qual o Brasil era considerado livre, voltaram a acometer crianças. Como combater as fake news? Para as autoridades, identificar e punir os autores de boatos na rede é uma tarefa muito difícil. No caso do Brasil, a legislação que prevê punição para esse tipo de crime não fala sobre internet, cita apenas rádio e televisão. Alguns sites de fake news usam endereços e layouts parecidos com os de grandes portais de notícias, induzindo o internauta a pensar que são páginas de credibilidade. Por isso, todo cuidado é pouco na internet. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada cidadão fazer sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. No Brasil, existem agências especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitas e de boatos, as chamadas fact-checking. Alguns grandes portais de notícias também criaram setores para checagem de informações. Proposta de produção. Após a leitura do texto, escreva o que você entendeu sobre a definição de fake news e relate uma que você ouviu ou leu. Muito bem, façam essas atividades, envie ao professor, tá? Para garantir a vossa presença. Tenham uma boa noite, boa atividade, boas férias e até o retorno. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus.